Senhores, bem-vindos a mais uma aula de redes neurais artificiais. E hoje nós vamos falar mais sobre alguns problemas que acontecem no treinamento de redes neurais profundas, no treinamento de deep learning. E nada melhor do que começar, levantando quais são essas questões problemáticas e o que tem se falado sobre isso. Bom, vamos lá. Quando a gente olha um modelo de deep learning funcionando, e atualmente a gente vê muitos modelos de deep learning funcionando em tudo quanto é lugar, a mídia fala sobre as maravilhas do deep learning e tal. É uma coisa bem legal. Você vê modelos fazendo coisas realmente muito interessantes, gerando imagens, recuperando imagens, geração de textos, aplicações bem legais. Mas isso é o que as pessoas veem o produto pronto. Elas não fazem ideia do que está por trás daquele produto, né? Da arquitetura daqueles modelos e da dificuldade que é para treinar esses modelos de deep learning. Então, quem vê ali o negócio funcionando, geralmente ele não faz ideia das dificuldades envolvidas no custo envolvido no treinamento desses modelos de deep learning. Do que eu estou falando? Então, é o seguinte, quanto mais complexa for a tarefa que a gente quer resolver com deep learning, mais eu preciso de profundidade, ou seja, mais eu preciso de camadas e cada camada é mais um conjunto de parâmetros, né? Então, quanto mais complexo, mais profundo vai ter que ser o meu modelo de deep learning. E quanto mais profundo é o meu modelo de deep learning, mais eu vou precisar de CPU e de memória, né? Então, os modelos de deep learning, eles são CPU and memory intensive, ou seja, eles precisam de muita CPU, de muito processamento e de muita memória para serem treinados. E mais eu preciso de dados de treinamento. Então, a gente chama isso de data intensive ou data starving. Data starving é faminto de dados, né? Tem fome de dados. Então, para você treinar modelos de deep learning com alta acurácia, você precisa de muito processamento, você precisa de muita memória, você precisa de muitos dados. Ok? Bom, e isso, tudo que eu falei aqui, quer dizer dinheiro, custo, né? Então, os modelos mais famosos de deep learning hoje, dependendo da aplicação, é claro, eles levam de semanas até meses para serem treinados, mas não é treinado numa maquinazinha full hack igual esse computador que eu estou utilizando aqui, ou um notebook que você tem em casa, não. Eles levam de semanas a meses para serem treinados em clusters de GPUs, que são aquelas placas que nós falamos na última aula, aquelas placas aceleradoras, né, de vídeo que hoje já são utilizadas também para machine learning. Então, quando você vê empresas do tipo a NVIDIA, a Microsoft, a IBM, a Google, falando, o meu mais novo modelo de inteligência computacional que é capaz de fazer isso, fazer aquilo, e geralmente faz coisas maravilhosas mesmo, aquilo ali é um modelo tão extraordinariamente grande e pesado e assim, complexo computacionalmente que essas empresas que têm, assim, não é infinito, né? Porque não podemos dizer que é infinito, mas é uma escala que parece infinita. Esses caras têm memória e computadores e a quantidade de dados praticamente, né, para nós parece ser infinito. E ainda assim, os modelos demoram semanas e meses para serem treinados. Entendeu? Então,
modelos de alta, de larga escala, eles são muito caros computacionalmente, e esse caro computacionalmente, ele, em termos de dinheiro, ele é caro também, né? Vou dar um exemplo. Olha só, isso aqui é uma reportagem de 2017, 8 de agosto de 2017. E a IBM, ela fazendo uma propaganda, né, de que ela conseguiu criar um novo modelo que alcançou uma acurácia muito boa, 95%, utilizando 256 GPUs da NVIDIA, né, distribuídos em 64 máquinas. E com essa módica e pequena arquitetura, 64 computadores, 256 placas de GPU, de aceleradoras, de processadores de GPU, né? Distribuídas em 64 servidores, né? Cada um desses servidores tem memória pra caramba. Ele gastou 50 minutos para treinar um modelo. 50 minutos para treinar um modelo em 64 máquinas. Então, isso em 2017. E a gente fala assim, nossa, mas esse modelo deve ser gigante. Esse modelo, perto do que dos modelos que a gente tem de estado da arte de Deep Learning hoje, ele é minúsculo. Isso aqui é o famoso modelo GPT-3, né? O Pre-Trained Generalized Pre-Trained Model, Generative Pre-Trained Models. Essa é uma arquitetura, a arquitetura dela é toda pública, gente. Não tem nenhuma técnica aqui nesse modelo GPT-3 que é desconhecida, assim, que é segredo industrial. Não. Tudo aí são modelos de redes neurais profundas conhecidas, arquitetura transformers, positional encodings, attention, mecanismo de attention, tudo isso é conhecido. O que esse modelo tem de diferente? Ele praticamente foi treinado com metade da internet em termos de texto. E isso aí quer dizer que a empresa que fez tudo isso, a Google, ela gastou um poder computacional, um volume gigantesco, impensável de dados, um poder computacional, assim, escrachadamente grande. Então, só para você ter noção, os custos desse treinamento, estimados por alguns especialistas em torno de 10 milhões, no caso da GPT-3. 10 milhões para poder treinar um modelo de inteligência computacional. Certo? Então, os modelos mais estado da arte que existem de inteligência computacional, eles também dependem, não é só da inteligência de você conseguir achar arquitetura. Você pode desenhar a arquitetura lá das camadas do seu modelo de forma maravilhosamente bem, mas isso não vai adiantar se você não tiver um volume extraordinariamente grande de dados e, obviamente, um maquinário, um parque computacional que seja potente o suficiente para poder lidar com essa quantidade absurda de dados. Né? Só passar para a próxima mensagem, para a próxima aqui. Olha só, e esse daqui é um modelo da OpenAI, que diz ter passado o modelo da GPT-3. Olha só que beleza. Esse modelo que é chamado Switch Transformer, uma evolução do Transformer Multi-Headed Attention do GPT-3, ele tem 1,6 trilhão
trilhões, 1,6 trilhões de parâmetros. O GPT-3 tinha 175 bilhões de parâmetros. Imagina a quantidade de camadas. Imagina a quantidade de neurônios por camadas. Eu não estou falando de dezenas de camadas, não. Nós estamos falando de uma escala de muitas centenas até milhares de camadas. Certo? E aí, cada camada dessa com milhares de neurônios. Para poder fazer isto aqui funcionar. Então, imagina um gradiente descendente, aquele backpropagation que a gente já viu, tendo que achar o erro lá na ponta, na final da rede neural, e ir retropropagando esse erro até chegar lá na primeira camada. Vocês estão conseguindo entender a complexidade disso? É absurdamente caro computacionalmente. Ok? Então, isso lá no início do Deep Learning fez com que alguns pesquisadores, assim, pesquisadores que não eram muito acostumados com a área de inteligência computacional, eles falaram assim, ó, esse negócio que vocês estão fazendo aí, esse negócio de Deep Learning, isso não é matemática, isso é alquimia, entendeu? Isso aí é uma magia negra que vocês estão fazendo para poder treinar esses modelos. Isso não é brincadeira, tá aí a reportagem, assim, os próprios pesquisadores da inteligência artificial falam assim, gente, a inteligência artificial que a gente conhece, ela não é capaz de fazer essas coisas. Mas olhando aqui, tudo bem, você explicou, como é que vocês conseguem treinar esses modelos com essa quantidade absurda de parâmetros? Sabe? Isso aí requer muita memória, isso aí requer muito processamento, tem que ter uma quantidade absurda de dados para fazer isso. Então, qual que é o segredo, o que tem por trás aí do treinamento desses modelos tão complexos? Bom, quais são os principais problemas que a gente falou? Bom, o principal problema é que você tem uma rede neural que ela é muito profunda, que ela tem muitas camadas. Então, podem acontecer inúmeros problemas, mas os dois maiores problemas, além daqueles que a gente já conhece, né, de fazer o underfit é a minha rede, ela não tem parâmetros o suficiente. O meu problema é muito mais complexo do que a minha rede. E o overfit, que aí realmente a minha rede ela está complexa demais, eu exagerei e ela está começando a aprender até o ruído dos dados, né? Mas às vezes a rede ela está bem ajustada, ela tem uma arquitetura condizente para a complexidade do problema, mas mesmo assim eu não consigo treinar a minha rede. O que pode estar acontecendo? Bom, a primeira coisa que pode estar acontecendo é o problema do gradiente que desaparece. É o vanishing gradient. O gradiente ele vai ficando tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno. Então, para cada camada que você vai... Só para lembrar aqui o gradiente descendente. Você calcula o erro na camada de saída. Quando você vai para a primeira camada oculta, né? A penúltima camada, você pega aquele erro e divide para cada um daqueles neurônios. Aí você vai para a camada anterior, você vai pegar aquele erro que já foi dividido por vários neurônios e vai dividir por vários outros neurônios na antepenúltima camada. E à medida que você vai indo para trás, ou seja, do final para o início, você vai pegando aquele erro e vai dividindo, vai dividindo, vai dividindo, vai dividindo. Então, quando chega uma hora que o erro ele fica tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, que você não consegue treinar as primeiras camadas. Esse é o problema do gradiente que desaparece. É o vanishing gradient. Esse problema, ele é, em partes, resolvido pelaquela função de ativação ReLU. Antes de utilizar ReLU, as pessoas utilizavam outras funções de ativação cujo gradiente, ou seja, cuja derivada era um valor muito pequeno, né? E o gradiente, a derivada da ReLU, ele é um valor grande. Aí,
ele consegue retropropagar o erro até lá no início um pouco melhor. Mas existem outras técnicas que nós vamos ver que ajudam a impedir que o gradiente desapareça à medida que a nossa rede neural fica muito grande. Segunda coisa, é o contrário, é o gradiente que explode, é o exploding gradient. O exploding gradient, ele faz porque o gradiente ele cresce demais, o erro da rede ele cresce demais, ele passa a divergir, e aí, quando o gradiente ele fica muito grande, a sua rede ele não converge. Então, ele assim, pode ser um problema de inicialização de pesos, pode ser uma arquitetura errada que não está convergindo de jeito nenhum. Então, esses são dos dois dos mais comuns problemas. Mas quais outros fenômenos que levam a problemas da rede não aprender? Primeiro, a gente tem poucos dados. Então, às vezes, você está querendo treinar um problema muito complexo. Vamos pegar aqui o problema lá o problema que eu estava olhando, que é você detectar sentimentos em imagens. Ok? Então, você quer fazer análise de sentimentos em imagens. E aí, você precisa de muitas imagens e cada imagem, assim, para cada sentimento, né? Para cada classe, no caso, você vai precisar de muitas amostras. E às vezes você vai pensar, eu vou treinar uma rede dessa com 1000 imagens. Eu tenho 5 sentimentos lá, raiva, amor, felicidade, angústia, alguma outra coisa, e eu só tenho 1000 imagens. Cara, você não vai treinar sua rede neural só com essa pequena quantidade de dados. Quando a gente fala em treinar uma rede neural para um problema igual esse de classificação, nós estamos falando de 10.000 imagens, nós estamos falando de 100.000 imagens, nós estamos falando de centenas de milhares de imagens. A gente não está falando de poucas centenas até poucos milhares de imagens, não. A gente está falando de dezenas de milhares para cima. E para muito para cima, de preferência. Então, um dos grandes problemas de treinar redes neurais profundas é que, às vezes, a sua arquitetura está perfeita, a sua arquitetura está ótima, a do modelo. O que está faltando? Você não tem dados suficientes para que o modelo consiga aprender e generalizar. Então, esse é um outro problema muito importante. Se você não tem um grande volume de dados de treinamento, a sua rede não vai aprender. Ela não vai aprender. Entenderam? Então, a gente já tem uma solução para isso, que eu vou falar sobre ela hoje, que é o Data Augmentation, que é você gerar dados sintéticos baseados nos dados originais, fazendo pequenas modificações, para poder encorpar mais a sua base de treino. E, por fim, e aí nós temos a questão da arquitetura ou dos hiperparâmetros errados. Então, às vezes, o cara ele escolhe mal o número de camadas, ele escolhe mal a quantidade de convoluções, são poucas ou são demais. Isso aqui ele tem que ser otimizado. Então, assim, treinar o modelo de Deep Learning é um processo de experimentação. É um processo de experimentação que envolve você escolher a arquitetura correta, os hiperparâmetros de treinamento corretos, coletar muitos dados de treinamento, escolher técnicas de treinamento que ajudam a rede a convergir melhor. Ok? Então, para dar continuidade, nós vamos ver a primeira parte dessas técnicas de treinamento. Então, existe um grande conjunto de técnicas que é conhecida como regularização. A regularização, ela tem o objetivo de criar restrições durante o período de treinamento que ajudam o modelo a convergir mais rápido. Não só a convergir mais rápido, mas a convergir melhor, né? Então,
dentre as principais técnicas de regularização modernas, a primeira delas é muito curiosa, que é o dropout. O que é o dropout? A gente tem um problema nas redes neurais recorrentes, é que às vezes elas não são redundantes, né? A informação ela flui entre as camadas. E às vezes, por causa de uma sinapse, ou seja, de uma conexão entre um neurônio de uma camada e uma conexão entre um neurônio de outra camada, se ele não for ativado, se ele não gerar uma ativação alta, perde-se todo um padrão. Qual que é a ideia? A ideia é que a informação dentro da minha rede neural profunda, ela não pode percorrer só um caminho. Ela pode percorrer vários caminhos diferentes, ou seja, ela tem que ser redundante, o fluxo da informação. Porque aí, a minha rede, ela vai ter mais certeza, ela vai ter mais convicção, porque a informação, aquela informação crítica que vem da entrada para a saída, ela vai chegar em vários canais diferentes e vai reforçar a convicção da rede neural a respeito da decisão que ela vai tomar. Então, o que a dropout faz? Durante o treinamento, e isso só acontece durante o treinamento, depois que a rede está treinada, esse dropout ele não existe mais. Ok? Isso só existe durante o treinamento. Então, mas durante o treinamento, ele vai pegar a rede neural, uma camada da rede neural, eu vou fazer o seguinte, quando vou pegar a saída dessa camada, e ao invés de passar todos os valores do jeito que a camada gerou, né, do jeito que ela calculou a saída, eu não vou passar todos os valores. Eu vou escolher alguns valores aleatoriamente e vou colocar zero naquele valor. Eu vou anular aquele valor. E aí é como se aquele neurônio tivesse sido abafado, né? Se ele tivesse sido mutado. E não vão ser sempre os mesmos neurônios, não. Cada iteração lá, cada época para cada ciclo da rede neural, eu escolho neurônios aleatórios para poder silenciar, para poder colocar zero. E aí, isso vai aumentar o erro da minha rede, ok? Quando chegar lá no final, eu vou chegar, ao invés de chegar toda a informação, vai chegar só uma parte da informação. E essa parte da informação que chega, ela vai gerar um erro muito alto. Só que à medida que eu for treinando a rede neural, e eu for retropropagando esse erro, a rede ela vai aprender sozinha a corrigir essa ausência de informação. Então, a rede ela vai se tornar mais redundante e ela vai se tornar mais robusta. O que é robustez? Ela vai ficar mais insensível a pequenos problemas. Então, quando acontecer pequenas flutuações nos dados, ela já está acostumada a perder informação. Ela já não vai mudar muito o seu processo decisório, a sua decisão final, porque ela já está acostumada a perder dados. Ela já está acostumada a trabalhar com pouca informação. Então, essa técnica de dropout, ela lá no Keras, ela é uma camada que você acrescenta entre duas camadas, essa camada ela só vai existir durante o treinamento, e cada vez que você faz o passo forward, ela aleatoriamente, aí você escolhe a taxa, geralmente a gente coloca 20% a 30% dos neurônios, né? 0,2 ou 0,3, e ela vai apagar, ela vai zerar os valores desses neurônios. E aí, à medida que o treinamento vai acontecendo, ao longo das diversas épocas, a rede vai se tornando mais robusta, vai se tornando mais redundante. Então, essa é a primeira técnica, apagar alguns neurônios durante o processo de treinamento, apagar assim aleatoriamente. A segunda é de alguma forma parecida com a primeira. O noise, ou camadas de ruído, ele injeta um ruído aleatório. Então, você tem uma camada. A camada, ela gerou a saída da camada. Ao invés de eu passar ela exatamente do jeito que foi gerada aqui para a próxima camada, eu pego essa saída da camada anterior e injeto um ruído aleatório nela.
lixo, literalmente, eu injeto lixo nela. E depois eu passo para a próxima camada. Aí vocês me perguntam, mas por que diabos isso funcionaria? Por quê? Porque quando eu for calcular o erro, a minha rede ela vai aprender a limpar esse ruído. Olha só que interessante. A rede, durante o processo de treinamento, ela vai aprender a filtrar esse ruído para poder encontrar a informação mais relevante. Entenderam? Então, quando eu ponho eu tenho as diversas camadas do meu modelo, eu ponho várias camadas de ruído, eu estou ensinando a minha rede, do mesmo jeito que eu ensinei lá no Dropout, só que no Dropout eu apagava alguns neurônios. Aqui eu estou jogando lixo na saída dos neurônios, para que a minha próxima camada aprenda a filtrar, tirar o lixo e se concentrar na informação mais importante. E isso tem o mesmo efeito do Dropout. Vai fazer que a minha rede ela fique mais robusta, que a minha rede ela fique mais insensível a ruídos aleatórios ou variações nos dados. Petrônio, e aqui... Oi, pode falar. Essa parte, assim, parece um pouco de oversample e undersample de dados? Sim, mas é isso mesmo. É isso mesmo. O que nós estamos fazendo? Assim, o noise, você falou o dropout, ele é um undersampling, né? É uma subamostragem. Então, ao invés de passar os dados do jeito que eu estou, eu vou fazer uma subamostra. Por quê? Se eu mandar uma amostra menor, aí a minha rede, a minha próxima camada, ela vai ser obrigada a estimar a parte que falta. Entendeu? A reconhecer os dados. Olha só que interessante isso. E a mesma coisa aqui tanto o Dropout quanto o Noise, eles obrigam a minha rede a se tornar melhor. Elas obrigam a rede o Dropout ensina a minha rede a pensar com poucos dados. O Noise ensina a minha rede a pensar com ruído nos dados. Olha só que interessante. Então você tem duas variações, mas da mesma coisa. Entendeu? Mas a ideia é exatamente essa. É under e oversampling. E aí, no caso do Noise aqui, não é um oversampling. Mas é como se eu estivesse injetando um ruído e obrigando a minha rede a saber selecionar, a olhar melhor os dados, falar assim, isso aqui é ruído, isso aqui é sinal. Agora, esse próximo que eu vou mostrar para vocês, que é o Batch Normalization, ele é diferente. Essa camada aqui, ela não é apagada após o treinamento. O Batch Normalization, ele é uma transformação de dados que eu faço entre duas camadas. Então, o que eu faço a Batch Normalization? Ele pega os dados que estão passando de uma camada para outra, e ao invés de passar eles do jeitinho que eles foram calculados, ele transforma esses dados para eles terem uma distribuição normal. O que é a distribuição normal? Com média 0 e o desvio padrão igual a 1. Então, eles vão ser dados normalmente distribuídos. Aí, assim, isso aqui é um curso de graduação, eu poderia fazer um longo debate sobre isso aqui, baseado, por exemplo, na teoria dos processos estocásticos, das variáveis aleatórias, no teorema central do limite, todo um conjunto de ferramental matemático que justifica o porquê disso aqui ser uma boa ideia. Então, eu não vou entrar nessa seara, mas para aqueles que estiverem interessados, no meu canal do YouTube tem um conjunto de aulas lá sobre processos estocásticos, e aí vale a pena assistir a aula sobre convergência de variáveis aleatórias e convergência de variáveis aleatórias, para entender por que normalizar os dados ele é muito importante. Qual que é o efeito da normalização dos dados? Ele evita
aqueles dois problemas que eu falei lá anteriormente. Ele evita o gradiente ele desaparecer e ele evita o gradiente explodir. Então, quando os dados estão normalmente distribuídos, a rede, ela computa melhor. Entendeu? Então, é interessante fazer uma batch normalization, porque ela, ó, olha esse gráficozinho aqui, que está aqui do lado. Tá vendo? Então, essa aqui é uma rede normal, sem a normalização do batch. Olha para você ver como que ela... Olha a rede com o batch normalization, que é a laranja embaixo. Ela é muito mais estável, ela converge mais rapidamente. Ok? Então, o batch normalization torna o aprendizado da nossa rede neural melhor, torna a convergência da rede neural melhor. Então, gente, isso lá no Keras, que é a API que a gente está utilizando, você vai ter lá a biblioteca, a camada Gaussian Noise, é aquela para introduzir ruído, você vai ter a camada lá de dropout. Aí o Gaussian Noise, você especifica qual que é o desvio padrão. Geralmente o desvio padrão é 1, mas você pode colocar um desvio padrão menor. Mas, por via das dúvidas, deixe como 1. Depois, lá pela frente, quando você estiver mais acostumado, você pode experimentar outros valores de desvio padrão, mas sempre menores do que 1. Ok? Aí no dropout, você tem essa taxa rate, que é um valor entre 0 e 1. E aí você falar quantos por cento da minha camada que eu vou descartar, né? Que eu vou jogar fora, que eu vou colocar como 0. Então aí, o valor recomendado é alguma coisa entre abaixo de 0,3. Então você tem que deixar passar pelo menos 70% dos dados, né? Então você pode colocar 0,3, 0,2, 0,1, ok? Mas 0,3 é uma boa... na verdade, 0,2 eu acho que é uma taxa melhor. Descartar 20% dos dados e deixar passar 80% dos dados. E aí, por fim, a batch normalization. Batch normalization é aquela que eu falei que pega os dados, a distribuição dos dados e converte e transforma eles para uma distribuição normal. Olha só. Você precisa utilizar esses 3? Não. Você precisa utilizar algum desses 3 entre cada uma dessas camadas? Não. Ok? Mas quando você perceber que a sua rede não está convergindo, eu começaria colocando dropout entre as camadas, a cada 2 camadas, pelo menos. E quando chegar nas camadas densas, nas camadas MLP, é bom utilizar dropout, é bom utilizar batch normalization. Eu gosto do Gaussian Noise lá atrás, entre as camadas convolucionais. Introduzir esse ruído é interessante ali naquelas camadas, porque ele ajuda os filtros de convolução a ficarem mais precisos, entendeu? E ficarem mais resilientes a ruídos. Então, tá aqui um exemplo é um exemplo que a gente estava até nos slides da aula passada. Eu tenho os modelos aqui, ó, entre 2 camadas dessas, eu coloco um dropout de 0,2. Então, dessas 128 camadas aqui, ele vai descartar aí 24, 26 aproximadamente, né? Delas e vai deixar as demais passarem para a próxima camada. Então, isso aqui vai fazer estas camadas aqui serem mais... A camada última, né, a camada densa, ela vai se tornar mais resiliente, porque ela vai aprender a pensar com dados ausentes, com dados faltantes. Aí ela vai ficar mais robusta. Então, imagine isso aqui uma rede neural bem maior, onde eu poderia colocar várias camadas de dropout aqui no meio, várias camadas de batch normalization, para poder deixar o treinamento da minha rede MLP, da minha rede CNN, muito mais robusto, muito mais estável.
Ok? Então, esta é a primeira técnica que nós vimos aqui, que são as camadas de regularização. Elas atuam para tornar a nossa rede mais robusta. Agora nós vamos mudar completamente de tema. Esquece a arquitetura da rede neural. Nós vamos lá olhar para os dados. Vou perguntar para vocês, seu conjunto de dados que você está querendo treinar a sua rede neural, ele é suficiente? Ele tem o seu conjunto de dados, ele tem imagens suficientes para treinar, para resolver o seu problema, para treinar a arquitetura? Tem um colega lá do Minds, da UFMG, que ele fez um sistema de reconhecimento de grãos. Então, café, se eu não me engano. Ele coletava café, aí ficava uma câmerazinha, né? O café vai passando aqui. Aí o sistema ele tinha que apontar grãos de cafés que não atendiam a um determinado parâmetro de qualidade. Certo? Não existia essa base de dados. Então, ele pediu o pessoal lá, não sei se foi da Embrapa ou de uma universidade lá, do curso de agronomia, né? Que fossem tirando fotos. Né? Eles fizeram uma força-tarefa lá para tirar fotos de grãos de boa qualidade, de grãos de qualidade ruim, de grãos padrão A, B, C, diversos tipos de coisas dentro do grão, né? De impurezas no grão, etc. e tal. Fizeram uma mão de obra, juntaram a galera toda, 128 imagens. 128 imagens. 128, não era nem 1000 imagens, 128. Como é que vai treinar uma rede neural? Cada imagem dessa foi tirada naquelas câmeras digitais, hoje em dia celular, né? Não é resolução altíssima, né? Mas 128 imagens. E aí? Você não treina uma rede com isso. Então, ele teve que... E aí, esse mesmo pesquisador, Bruno Alberto, amicíssimo, cruzeirense de primeira linha, gente boníssima, ele também trabalhou com um problema de reconhecimento de ovos de parasitas, né, em fezes. Então, o cara ia lá, pegava a amostra, né, de fezes no microscópio, identificava ovos de um determinado parasita e tirava foto. E aí, o ovo do parasita, ele é um objeto tridimensional, né? E aí, olha a pegadinha, né? O ovo desse parasita, que eu nem sei qual que é, ele é uma bolinha, né? Igual um ovo, e ele tem tipo um chifrinho, a coisa mais nojenta, asquerosa. Só que imagina, o cara, quando tira a foto, o ovo pode estar de cabeça para baixo, ele pode estar inclinado, ele pode estar para cima, ele pode estar, sabe? Então pode ter muita coisa, muitas nuances diferentes daquele mesmo objeto tridimensional. Eu sei que ele tinha uma base, assim, de até que um volume um pouco maior de 500 e poucas imagens. Aí você imagina, cara, eu vou treinar uma rede neural com isso, gente. Entendeu? Então, baseado nesse tipo de problema, é que surgiram as técnicas de data augmentation, ou aumentação de dados, né? Em uma tradução mais livre. O que é aumentação de dados? É que eu vou criar imagens sintéticas, né? Vou copiar as imagens, vou fazer várias cópias das imagens originais, só que eu não vou deixar as cópias iguais, obviamente. Eu vou fazer transformações nessas imagens. Eu vou fazer, assim, existem N transformações possíveis nas imagens. As mais comuns são rotação, translação, escala, eu posso adicionar ruído, posso mudar a cor, posso mudar o contraste, posso fazer uma combinação de todas essas anteriores e tem muitas outras transformações que eu não coloquei aqui. Eu posso esticar, eu posso fazer o cisalhamento, eu posso fazer um milhão de coisas. E aí, qual que é a ideia? A ideia é eu ter uma imagem original, que é esse meu 29 aqui, e em cima dessa imagem eu posso virar ela de cabeça para baixo, mudar, deixar ela mais clara, deixar ela mais escura, pegar uma parte da imagem, mudar as cores da imagem, né, deixar ela bem mais clara, diminuir o contraste, né, aumentar o contraste. Esse aqui, ó, por exemplo, o 9 aqui desse 29, ele
com a translação de 180 graus, ele fica parecendo com 6, né? E aí? Todas essas imagens aqui, esse daqui é um 29 invertido, ao contrário, né? Todas essas imagens aqui foram geradas a partir desta imagem aqui. Então, eu tenho aqui 2, 4, 7, 10, 12 imagens geradas a partir dessa daqui. Então, é isso que o Data Augmentation faz. É eu pegar o meu conjunto de imagens e poder ir gerando imagens sintéticas, fazendo transformações simples nas imagens que eu já tenho. Certo? E isso aí vai ajudar. Quanto mais imagens eu tenho diferentes, com rotação, assim, o número grande, o número pequeno, o número distante, o número virado para um lado, virado para o outro, virado ao avesso. Isso aqui, todas elas associadas ao mesmo rótulo, à mesma classe, nesse caso aqui, por exemplo, 29. O que é isso aqui? Olha, apesar de que eu tenho aqui, eu poderia ter dois rótulos aqui, né? O 2 e o 9. E aqui eu poderia pegar os rótulos parciais aqui, enfim. Mas qual que é a ideia? A ideia é, quanto mais variações eu tenho, mais a minha rede ela vai aprender, ela vai se tornar invariante a essas transformações. Então, tem rede que você treina os números e eles estão todos em pé. Se você pegar um número levemente inclinado, ela já não reconhece. Entendeu? Mas se você pegar o número inclinado para um outro ou deitado, ela não reconhece o número. Ela não é invariante à rotação, ela não é invariante à translação, ela não é invariante a nada. Então, ela é pouco resiliente, ela é pouco robusta. Qualquer pequena alteração, ela já não reconhece. Entendeu? Então, por exemplo, essa daqui, ó, que os números estão virados de cabeça para baixo com fundo cinza, tem pouco contraste. Essa daqui, ó, bastante contraste, ela está virada menos 90 graus. Então, gente, quanto mais eu embutir estas transformações, essas variações para a minha rede, mais ela vai aprender a reconhecer aquele padrão nas imagens. Entendeu? Mais robusta ela vai ficar. Então, a ideia do Data Augmentation é fazer isso automaticamente, ao invés de você pegar você mesmo e fazer um código que gera, que faz essas transformações na mão. Você tem bibliotecas como o Keras, por exemplo, que faz isso automaticamente para você. Bom, antes de chegar lá, quais são as vantagens do Data Augmentation? A primeira e mais óbvia vantagem é que você vai ter muito mais exemplos de treino. Gente, 250 exemplos de treino não é que é pouco, é que não dá. Você não treina uma rede com isso, entendeu? Você não treina uma classe com isso. Imagina 10 classes, por exemplo. Não dá. Mas aí, quando você cresce, você já tem um conjunto bom de imagens, você pode aumentar ainda mais essas imagens para deixar a sua rede mais robusta, fazer com que ela aprenda a reconhecer o que você quer que ela reconheça sob variação, sob ruído, né? Eu, por exemplo, vou pegar as faces lá para identificar o gênero, né? Eu tenho faces masculinas e femininas, mas estão todas assim, olha, né? Todo mundo assim. Quer dizer que se chegou uma mulher, não são mulheres, mas homens também, vamos deixar de ser misóginos. Mas o cara vai e tira a foto assim, ó. Não reconhece. Por quê? Porque ela foi treinada com todo mundo com o rosto assim, ó, na vertical. Aí se a pessoa deita o rosto aqui, a rede já não vai reconhecer. Entendeu? Então, quanto mais exemplos de trilha eu tiver com pequenas ou grandes variações, mais robusta será a minha rede neural. Então, como que isso vai funcionar lá no Keras? Olha só, o Keras tem esse módulo aqui de Pre-Processing Image, e lá dentro você vai encontrar o Image Data Generator. O Image Data Generator, você vai fazer aquela separação dos conjuntos de treino e de teste, né? Que a gente já faz lá utilizando várias outras bibliotecas.
mas embora aqui no Keras também tenha ele. E você vai criar um objeto de gerador de imagens. Aqui tem várias opções, e essas opções aí são quais as operações que ele vai fazer, que você quer que ele faça. Então, você pode colocar 50 opções. Não tem 50 opções, mas você pode colocar uma combinação de várias opções aí, de todo tipo de combinação que ele vai fazer. Aí você vai chamar esse gerador e vai treinar ele com as imagens. Para ele vai compilar, né, as operações que ele vai fazer, né, que ele vai executar nos dados. Aí você pode treinar o seu modelo. Eu não sei se você se lembra, uma função fit do Keras, você passa o X e o Y, né, para ele poder ir treinando. Aqui você não passa o X e o Y. Ô, gente, o fit ali eu esqueci de colocar. Ali no fit tem o X e tem o Y, viu? Perdão. Você vai chamar aqui o fit generator do seu modelo. O fit generator você não passa as imagens para ele, você passa o gerador. E o gerador ele vai construindo aquelas transformações lá durante o processo de treinamento. Okay? Então, o fit generator, ao invés de você passar diretamente os dados, você passa um gerador de imagens para ele. Que aí, a partir das imagens originais que você forneceu para ele, ele vai começar a fazer aquelas transformações aleatórias e vai crescendo bastante o seu conjunto de dados. Se você quiser, e você pode querer, você pode simplesmente utilizar esse gerador aqui e gerar todas as imagens antes do treinamento e salvar as imagens no disco, não tem problema nenhum. Tem essa opção aqui também. Mas se você não quiser, né? Porque a vantagem de você salvar as imagens no disco é depois você poder examinar quais as imagens, ver como que elas estão sendo alteradas, ver quais modificações que foram feitas, se faz sentido ou não aquela modificação, e por aí vai. Se você não tem esse tipo de problema, você não precisa gravar as imagens dos dados, você pode mandar direto lá para a função de treinamento da rede. Então, gente, algumas das opções lá do Image Data Generator são essas aqui. Por exemplo, tem o ZCA Whitening. Esse ZCA é uma transformação de dados que a gente faz na imagem. Vocês vão lembrar de duas aulas atrás, quando a gente estava trabalhando com aqueles filtros de convolução para poder destacar as bordas da imagem. Então, esse ZCA Whitening, ele faz exatamente isso. Ele pega aquela imagem, aplica uma série de filtros de operações matemáticas lá, exatamente para destacar as bordas. Ela fica uma imagem em tons de cinza, e aí com as bordas, né, com os pontos de contraste bem mais destacados. Então, se você quiser habilitar, você põe True. Você tem aí o Rotation Range, que aí esse inteiro aí é o ângulo. Qual que é o ângulo máximo? Veja bem, ângulo máximo. Se você, por exemplo, se você não quer que ele gere uma imagem de pessoa de cabeça para baixo, então você vai colocar que o ângulo máximo de rotação é 180, que ele vai pegar da pessoa assim até a pessoa deitada para o outro lado, então não vai pegar a pessoa de cabeça para baixo. Vou dar um exemplo. Então, esse range aí é o ângulo máximo que você quer que a imagem seja rotacionada. Se você não tem restrições, igual lá no caso do feijão lá, dos grãos, que pode estar em qualquer rotação, você põe 360 ou simplesmente não põe nada, que ele vai considerar que ele pode fazer qualquer rotação nos dados. A mesma coisa está aí no Rescale. Rescale é um float, é um valor entre 0 e 1 que você vai colocar. Se você, se você colocar ele pode fazer uma escala na imagem de até 100%, né? Dobrar a imagem de tamanho praticamente. E aí, não, eu só quero aumentar a imagem até no máximo 30%, então você põe lá 0,3. E aí tem o horizontal flip. O flip é aquela inverter a imagem, né? Ele gira a imagem completamente na horizontal e na vertical. E é só você colocar true ou false. Ô, gente, quando você colocar o rotation and range, né, que é o ângulo, e o rescale, que é esse float, não quer dizer que vai ser sempre aquele valor, não. Ele vai escolher um valor aleatório
dentro dessa faixa de valores, tá bom? Por fim, tem a mesma aí, tem o zoom range, que aí ele vai pegar uma parte específica da imagem, vai dar zoom naquela parte da imagem e a imagem vai ficar só naquela parte onde ele deu zoom. E aí você pode colocar um float também. Ó, o zoom máximo vai ser, por exemplo, o zoom de 20%. Então, só coletar uma parte da imagem lá de 20% e dar zoom nela. Ok? Gente, não são só essas as operações possíveis. Tem muitas outras operações. Vale a pena vocês darem uma olhada lá no Image Data Generator depois, no Google, olhar as opções, né? Cada uma delas. Enfim, se você pensa na combinação de operações possíveis, então uma imagem pode virar centenas de imagens, né? Com essas modificações. O que você tem que ter cuidado é que nem sempre a gente pode aplicar todas as técnicas de data augmentation para todos os tipos de dado, igual eu acabei de falar aqui. Às vezes você vai reconhecer alguma coisa lá, você não precisa a rede não precisa saber a imagem do cara virada de cabeça para baixo, certo? Não faz muito sentido, né? Por exemplo, às vezes a cor de um determinado objeto, ele é muito importante. E aí, se você faz uma operação que mexe com a iluminação, que mexe com as cores, ele pode perder essa característica essencial. Então, nem sempre a gente pode aplicar todas as operações. Se você deixar ele no padrão, ele vai aplicar todas as operações possíveis. Olha, se você lá no código você não informar nenhuma opção aqui, ele vai se sentir à vontade para fazer todas as operações possíveis na imagem, né? Rotação, escala, translação, mudar a cor, aquela transformação ZCA, tudo, ok? Então ele vai gerar realmente muitas imagens, mas imagens que vão ter todo tipo de alteração possível. Então, você tem que ficar atento, porque dependendo do domínio de aplicação, você tem que falar assim, olha, eu não quero esse tipo de aplicação, de transformação aqui, porque ele descaracteriza as minhas imagens e aí a minha rede não vai ter com que trabalhar para poder resolver o meu problema. De qualquer forma, é uma técnica que eu recomendo muito para vocês quando forem treinar as redes neurais, que é, antes de treinar as redes neurais, trabalhar com o aumento dos dados, aumentar os dados, gerar mais variação dos dados para que a sua rede ela fique mais robusta, ela tenha mais dados para poder aprender e para poder trabalhar. Mas, ainda assim, você vai perceber que talvez a sua rede, ela não está aprendendo, você já utilizou técnicas de regularização, você já aumentou os dados, já tem uma base muito grande de dados, com variações, etc. E ainda assim a sua rede não aprende. Então, um dos problemas que pode estar causando isso é porque a sua rede é pequena demais, né? A sua rede não é profunda o suficiente para aprender a complexidade daquilo que você quer que ela aprenda. Só que aí tem um porém, amigo. Quando eu vou aumentando a profundidade da minha rede, eu preciso de mais processamento. Nós começamos a nossa aula reclamando disso. Quanto mais profunda a minha rede, mais processamento eu preciso. Chega uma hora que o seu computador ele não vai dar conta. Ele não vai ter memória, ou até vai ficar aí alguns dias, semanas treinando. Como é que você vai fazer? Vai parar a sua vida por uma semana para poder treinar o modelo? Se tiver um computador do laboratório, vai lá. Lá do CIDIC, por exemplo, nós temos uma máquina lá para fazer esse tipo de coisa. Se você quiser deixar lá, seu modelo treinando lá uma semana, a máquina está lá para isso. Mas nem sempre você tem isso. Então, qual que é a lógica? A lógica é o seguinte, esses caras que eu falei lá no início, a Microsoft, a Google, elas gastaram aí os meses dela de processamento para treinar esses modelos. Ela já tem alguns modelos de deep learning treinados. Qual que é a ideia? Será que eu não posso pegar aquele modelo que já está treinado e reaproveitar uma parte dele? Eu não preciso nem reaproveitar o modelo inteiro.
Eu só quero aproveitar uma parte daquele modelo, que já está treinada. E aí, o treinamento do meu modelo, ele vai ficar mais leve, porque eu não preciso treinar todas as camadas. Eu preciso treinar só uma parte das camadas. Então, a primeira ideia, isso que é o transfer learning. O que é o transfer learning? Aprendizado por transferência. Transferência de quê? Eu vou pegar um modelo que já está treinado e vou transferir uma parte dos pesos dele, daqueles parâmetros que já estão treinados, para o meu modelo. E vou aprender só a parte restante dos modelos. Ok? Por que isso é possível? Olha só, quando eu tenho uma rede neural profunda, então eu estou pegando aqui da entrada, da camada de entrada, para a camada de saída. Então você tem essa sequência de trocentas camadas aqui. O que acontece nessa sequência de trocentas camadas? As camadas do início da rede, essas aqui do baixo nível, elas não são especialistas em um problema específico. Elas são camadas genéricas. Geralmente são as camadas de convolução. Essas convoluções que estão no início, elas servem para reconhecer cantos retos ou cantos arredondados, elas servem para reconhecer linhas retas, linhas verticais ou linhas horizontais, no máximo inclinadas. Figuras, assim, elementos muito elementares. Então, o nível de abstração nessa parte da rede é muito baixo. Muito baixo. Eu não quero identificar uma figura específica, mas só figuras muito elementares. Toda rede neural que quer reconhecer um determinado tipo de objeto, esse reconhecimento de objeto em alto nível, ele é baseado na junção de características de baixo nível, dessas que eu falei, cantos, linhas retas, linhas arredondadas, e por aí vai. Ou seja, as camadas do início aqui, as camadas de baixo nível, elas são camadas genéricas. E as camadas do final, as camadas de mais alto nível, as que estão mais próximas da saída, é que são camadas especializadas em um determinado problema. Certo? Então, se eu treinar uma rede neural profunda para reconhecer gatos e cachorros, o que reconhece gatos e cachorros? As últimas camadas. Essas últimas camadas de alto nível aqui é que elas são responsáveis por reconhecer gato e cachorro. As primeiras camadas, as de baixo e de médio nível, elas reconhecem figuras muito elementares. Figuras muito elementares que podem ser utilizadas em qualquer problema. Ou seja, eu posso pegar uma rede neural que já está pré-treinada, que já foi treinada para um determinado tipo de problema, né? Por exemplo, reconhecer gatos e cachorros. Eu posso separar uma parte das minhas camadas, que elas já estão treinadas e que elas são genéricas, e vou manter essas camadas e vou pegar as camadas que são mais especializadas e vou jogar fora e vou adicionar minhas próprias camadas no lugar delas. E aí, para resolver o meu problema. Então, eu estou pegando uma rede neural que foi treinada para reconhecer um determinado tipo de objetos. Não vou aproveitar essa rede neural inteira, eu vou aproveitar só a primeira parte dessa rede neural, que é genérica, e vou jogar a parte final dessa rede neural fora, que ela é especialista naquele problema. No lugar dessa parte que eu joguei fora, eu vou colocar camadas novas para reconhecer o meu problema agora. Um novo tipo de problema. Então agora eu não preciso mais treinar a rede inteira, eu só preciso treinar essa parte que eu acrescentei. As primeiras camadas, elas já estão treinadas. Entenderam? Ou seja, eu peguei o meu problema de treinamento, que era para treinar dezenas de camadas, e reduzi pela metade. Agora, a minha rede ela vai aprender muito mais rápido. Por quê? Porque um grande número de camadas da rede já está treinado, já está pré-treinado. Olha só que interessante. Então, é isso que é o
o transfer learning, o aprendizado por transferência, né? Então, só para revisar, as camadas finais, elas são muito correlacionadas com a saída, ou seja, elas são especializadas em determinado tipo de aplicação. As camadas médias para as camadas iniciais, elas são genéricas, elas são abstratas, então elas são independentes de uma aplicação específica. O que eu vou fazer, então? Selecionar um modelo já treinado, que existe aí na internet aos quilos, aos montes. Eu vou extrair as camadas iniciais, vou pegar as camadas iniciais, vou mantê-las e vou jogar as camadas finais fora. E aí, nesse lugar que dessas camadas que foram, eu vou colocar qualquer quantidade de camadas que eu quiser e que estejam adaptadas para o meu problema. Ok? Daí, eu vou mandar treinar o modelo. Esse modelo, no entanto, ele não vai treinar a rede inteira. Ele só vai treinar a parte da rede que eu acresci, porque o resto já está lá treinado. Ok? Então, senhores, se eu posso ir na internet, existem muitos sites que contêm modelos pré-treinados. Geralmente, quando a gente fala em modelos pré-treinados, é um arquivo do isso aqui já até apagou. Deve ter ido. É do TensorFlow, é porque não, desculpa, é do TensorFlow. O TensorFlow mudou de endereço. E aí a estrutura, se a gente entrar aqui no TensorFlow, por exemplo, vai ter uma pasta aqui agora. Eu tinha que ver o endereço lá, só um minutinho. É no Models. Não tem mais Models. TensorFlow, Models. Olha, eles tiraram. Mudou para outra. Eles fizeram uma refatoração aqui. Tem que achar onde é que está agora. Enfim. O que importa é o seguinte: na internet, não só nesse site, mas em muitos outros sites, você vai encontrar bibliotecas aqui, ó, Word Factors, por exemplo. Biblioteca de modelos pré-treinados. Né? Esse aqui, no caso, é para texto, mas você vai encontrar modelos pré-treinados de imagem em muitos lugares. E aí, olha, a quantidade de modelos. Nesse caso de texto aqui, por exemplo, a gente tem até em português aqui. Ó. Ele foi treinado para, olha, 5.000 palavras. 1 giga o tamanho do modelo. Olha que delícia. Né? 1 giga Esse modelo é sobre o que ele foi treinado. Oi? Esse modelo é sobre o que, só por curiosidade? É para classificação de sentimento? Esses modelos? Tu não sabe? Esse modelo aqui é genérico de texto. Assim, então, se eu quiser usar ele para análise de sentimento, eu posso usar. Pode. Entra aqui, verifica. Cadê? Onde é que tá? Português. Mas no caso tem que pegar e treinar com as camadas finais da rede com o que o problema quer, né? Exatamente. Modelos de texto, eles são gigantescos. São language models. É um negócio fora de série. Mas na internet, você vai ter sites igual, por exemplo, Hugging Faces. O Hugging Faces tem muitos modelos pré-treinados. Então, isso aí alivia o nosso problema de ter que treinar modelos gigantescos do zero. Agora, a gente não precisa mais treinar os modelos do zero. A gente pode partir de um modelo base, que já está, assim, a parte inicial daquele modelo de extração de características já tá bem consolidada, e eu só mudar a aplicação do modelo, que são as camadas finais. Então, olha, por exemplo, no Keras. O Keras, ele tem aqui não estão todos, aqui estão só os mais conhecidos, né? Tem mais uns 10 ou 15 modelos além desses. Né? Esses aqui são os modelos mais conhecidos do Deep Learning, os mais clássicos. Você pega o VGG16, por exemplo, olha o tamanho do modelo. 528 megas só de pesos, só de parâmetros da rede neural. Entendeu? Olha a quantidade de parâmetros da criança.
143 milhões e... Cara, é coisa pra caramba. É muita coisa. Então, gente, a Keras já tem um conjunto de modelos pré-treinados. Então, esse aqui eu estou mostrando só os modelos de imagem, mas ele tem modelos para todo tipo de aplicação, né? Então, você pode, por exemplo, importar um modelo desses, certo? Então, como é que a gente faz transfer learning no Keras? Eu importo um modelo desse, que é pré-treinado. Eu vou misturar as camadas treinadas e não treinadas, né? Eu vou apagar uma parte das últimas camadas do modelo base e vou acrescentar minhas novas camadas. Vou congelar as camadas do modelo, as camadas que eu importei, né? Que as camadas já estavam pré-treinadas. Aí eu ponho elas lá, que elas não vão ser treinadas. Então, durante o ciclo de treinamento, elas ficam estáticas. Só as outras camadas que vão ser treinadas. Depois, só para garantir, eu descongelo essas camadas e executo um novo ciclo de treinamento, só para ajustar até os pesos iniciais para ficarem mais especializados ainda na tarefa final. E aí, pronto, treinei minha rede a um custo muito menor. Então, vamos lá, um por um aqui. Primeiro, como é que eu importo um modelo pré-treinado no Keras? Eu vou chamar aqui, ó, from Keras Applications, e aqui tem o nome do modelo. Que nome de modelo é esse? É cada um desses modelos que estão aqui. Ok? Então, por exemplo, aqui eu estou importando Inception V3. Então, from Keras Applications, Inception V3, import Inception V3. Inception V3 é o nome daquele modelo. Então, quando eu vou criar o meu modelo base, eu vou chamar aquela classe e vou assim, olha, eu quero que ela já venha com os pesos. Ok? Eu não quero que ela que sorte. Se você não especificar esse weights aqui, que na verdade eu acho que é load weights, se você não especificar esse weights aqui, ele vai importar só a arquitetura do modelo, não vai importar os presos, né, os parâmetros já treinados. Aí não adianta nada, né? Então, quando você mandar importar um modelo base, você fala assim, olha, eu quero os pesos. Então, esse ImageNet aí é a base de dados de imagens em que aquele modelo foi treinado. A ImageNet é uma das bases de dados de imagens mais completas e complexas que existem de tudo. São mil categorias diferentes. Né? Não sei quantos... Acho que tem 1 milhão de imagens, não sei, de cabeça que eu não me lembro, mas é uma das bases de dados de imagem mais complexas que existe. Todo tipo de imagem que você puder imaginar. Como eu disse, 1000 categorias. Aí, quando você carrega um modelo igual o Inception, que é um modelo de estado da arte, um dos modelos mais complexos que tem, treinada numa base de dados de base de imagens tão complexas como a Inception, então, cara, esses pesos aí vão ser muito bons. Esses parâmetros desse modelo aí vão ser muito bons. Se você tiver curiosidade, você executa o summary só para você ver a arquitetura do modelo, quantas camadas ele tem, a arquitetura das camadas e por aí vai. Bom, próximo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar um novo modelo vazio, e aí eu vou fazer um for. Aí eu vou escolher quantas camadas lá do modelo que eu importei eu vou pegar. Vou pegar, por exemplo, as 10 primeiras camadas. Eu estou chutando esse número 10 aqui, viu, gente? Para você ter certeza quais, você tem que olhar aqui no summary, certo? E olhar lá a arquitetura do modelo e falar assim, eu vou até essa camada aqui, ó. Conta lá, assim, eu quero essas N primeiras camadas aqui. Beleza? Aí, à medida que você faz isso, você vai pegar essas N primeiras camadas lá e vai tirando desse modelo base e adicionando no seu modelo. Então, quando você pega essa camada lá do modelo base e adiciona no seu modelo, ela está indo com os pesos já treinados. Então, lembre-se, aqui eu estou respeitando a ordem que as camadas estão lá no modelo base. Estou adicionando. Depois que eu importei essas camadas do modelo base, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar minhas próprias camadas. E aí segue aquele ciclo que nós vimos na última. Aí eu vou continuar até a saída da rede.
Essas novas camadas do modelo, que são as camadas finais, essas aqui serão treinadas, ok? Essas outras camadas que eu importei do modelo base, elas não serão treinadas. Como é que eu faço para que essas camadas que eu importei não sejam treinadas? Eu vou passar por elas lá e vou colocar trainable igual a false. Então, uma camada lá, ele tem esse atributo trainable, falando que se ela está congelada ou descongelada. Se ela estiver congelada, ela é estática, ela não muda os pesos dela durante o processo de treinamento, ok? Então, todas as camadas que eu colocar o trainable igual a false, elas não vão aprender nada, elas não serão modificadas, elas estão congeladas. Então, eu vou congelar a parte que eu herdei do meu modelo base e vou deixar as outras camadas que eu adicionei com trainable igual a true, que é o padrão, ou seja, elas serão treinadas. Aí, finalmente, eu vou vou compilar o meu modelo, igualzinho a gente faz aqueles outros modelos que compila o modelo, fala qual que é o otimizador, função de custo, quais as métricas, lá, e por fim eu vou chamar o fit. O fit é que vai fazer aquele ciclo de treinamento lá, vou passar os dados, X e o Y e por aí vai. Lembre-se, se você estiver utilizando um data generator, você não vai chamar a função fit, você vai chamar a função fit generator, ok? Então, beleza, treinei. Esse ciclo de treinamento aí, quando ele tiver terminado, aí você vai olhar se ele convergiu, se ele não convergiu, e aí vai fazer as adaptações necessárias. Vamos supor que ele tenha convergido, certo? Chegou uma taxa de erro legal. Acabou? Se você quiser, acabou, mas geralmente a gente recomenda que você volte, descongele as camadas que você tinha congelado originalmente e faça mais um ciclo de treinamento. Para quê? Para dar o fine tuning em português é o ajuste fino. Fazer o ajuste fino da rede toda, né? E aí você vai também fazer pequenas adaptações nas camadas iniciais para ela ficar ainda mais especializada no seu problema. E aí pronto, você conseguiu treinar um modelo complexo, mas sem ter que partir lá do zero, sem ter que aprender, né, gastar semanas ou meses de processamento, porque você está usando um modelo muito complexo, uma quantidade muito grande de dados, e tem que aprender tudo do zero. Então, graças a essas outras empresas que gastaram aí esses milhões treinando esses modelos, eles compartilham os pesos e a gente pode utilizar para nossas tarefas específicas. Beleza? Para concluir, senhores, gente, treinar modelos de deep learning é muito legal, mas também tem uma parte de problemas. E quanto maior é o problema que a gente está, mais complexo é o problema que a gente está tentando resolver, mais dados eu preciso, mais processamento eu preciso, mais memória eu preciso. E se eu tiver tudo isso, ainda não é garantia de que eu vou conseguir treinar o meu modelo assim com facilidade. Não, por quê? Porque a arquitetura pode estar errada, então eu preciso otimizar a arquitetura, decidir quais camadas, quantos neurônios por camada, qual que é o tamanho dos filtros, e aí eu posso aliviar esse problema utilizando Transfer Learning, que é basear no modelo clássico que funciona, que já deu certo, que é líder, eu vou pegar a base desse modelo e vou introduzir no meu modelo e só especializar no final as camadas finais. Isso aí já é um grande adianto na otimização da arquitetura. A segunda é otimizar o processo de treinamento, que a gente pode otimizar o processo de treinamento aumentando dados, né, fornecendo mais dados para o nosso treinamento, utilizando Data Augmentation, e também utilizando aquelas camadas de regularização que ajudam a tornar o nosso processo de treinamento mais... a facilitar a convergência do treinamento da nossa rede. Por fim, tem toda aquela parte de otimização de hiperparâmetros, quantas épocas, qual que é o tamanho do batch para cada época, taxa de aprendizado e por aí vai. Então, o treinamento de um modelo profundo, de um modelo de deep learning, ele requer toda uma engenharia, é um
o edifício que você está construindo, mas, como eu falei lá no início, recapitulando aquela imagem lá, quando a gente vê o modelo treinado, que o sucesso vem, as pessoas não imaginam quantas semanas, meses de treinamento, de dor de cabeça, de resolução de problemas que estão envolvidas com aquilo ali. Mas essa é a beleza da inteligência artificial. A inteligência artificial, ela ainda é, até hoje, extremamente dependente da nossa engenhosidade, da nossa criatividade e da nossa inteligência natural para funcionar. Ok, pessoal? Então a gente fica aqui por hoje e até a nossa próxima aula.